Olá, eu sou o John e esse é o Bandeira Azul. Vou falar agora a segunda parte da história da Frank Williams Racing Cars, o que seria a primeira tentativa de Frank Williams a competir na Fórmula 1. Começar aí por 1973. A temporada será marcada por um piloto fixo, finalmente, o neozelandês Holden Gunley, e no outro vira uma cadeira rotativa. Afinal, era necessário pagar contas, apesar do patrocínio de uma tabagista como nome. Começou a temporada com o italiano Nanni Galli, depois na África do Sul, piloto da casa Jack Petróleos, depois Galli voltaria para mais 3 corridas, depois o dinamarquês Tom Belso, o francês Henri Pescarolo, o neozelandês Graham McKee, o holandês Gijs van Lennep, o australiano Tim Schenker e finalmente o Jack Hicks para terminar a temporada. Ufa, gente pra caramba. Do lado do piloto fixo, conseguiu um ponto com o 6º lugar no Canadá e o assento rotativo consegue um ponto com o holandês que correu em casa, com outro 6º lugar. O chassi para a temporada foi o FX3B, a evolução do construído em 72, o FX3. Ele pareceu um pouco melhor que a primeira versão, apesar dos altos e baixos da temporada. 2 pontos e uma estreia decente entre os construtores em 10º lugar na temporada. Ainda aquele FX3, que passou por uma evolução para o FX3B, agora segue também para a temporada de 1974, só que agora renomeado como FW. Com isso, já estamos no FW2, que seria o FX3B. E durante a temporada viria o FW03. Para a temporada, o italiano Arturo Mesario é escalado como o primeiro piloto. O segundo assento, mais uma vez, foi dividido pelo menos em grande parte da temporada por alguns pilotos, menos que no ano anterior. E vamos a eles! O dinamarquês Tom Belso participou de 4 GPs, o holandês Gijs van Lennep volta para 2 GPs. E para um GP viria o francês Jean-Pierre Jabouille e, da Alemanha até o final da temporada, ficaria com o também francês Jacques Laffite. Do lado de Mesario, o italiano sofreu muito com o carro. Falta de confiabilidade foi a regra do FW, onde concluiu apenas 3 corridas, mas pontuou em 2, fazendo 4 pontos para o campeonato. Ele não correu o GP da Suécia por uma indisposição. Seu reserva, Richard Roberts, estaria pronto para assumir seu posto, mas o seu companheiro de equipe Tom Belso bate o carro em uma das sessões e faz o britânico ceder o seu carro para o dinamarquês, que terminou a corrida em 8º lugar. Na temporada foram 4 pontos e novamente o 10º lugar entre as construtoras. 1975 começa com o FW e, a partir do GP da Espanha, o novo FW04. Nesse mesmo período, entra para a equipe um engenheiro novato que seria muito da Williams que conhecemos hoje, Patrick Head. A equipe, com constantes problemas financeiros, perde o Respiro, que era o seu patrocinador tabagista, e continua a recorrer a pilotos pagantes. Sua dupla inicial continuaria com Mesario, que abandona a equipe após o GP da Bélgica, e o seu companheiro de equipe seria o francês Jacques Laffite. Por acaso, Laffite foi substituído na temporada em 2 ocasiões, no GP da Espanha pelo britânico Tony Bryce e na Bélgica pelo sul-africano Ian Scheckter. Piloto esse que voltaria a pilotar pela equipe no GP da Holanda. Com a saída de Mesario, voltamos à lista do assento rotativo para pilotos pagantes. Começando com o britânico Damien Nagy, o francês François Migaud, o britânico Ian Ashley, o suíço John von Latten, os italianos Jesus Orzillet e Alela Lombardi. Outra vez, como sintoma de uma equipe em dificuldades financeiras, a confiabilidade do carro não foi boa, assim como seus resultados. Laffite ainda salva a temporada com um pódio na Alemanha, o 3º e último da história da equipe. 1976 vem e as dificuldades financeiras seguem na equipe. E assim, Frank vende 60% da equipe para um milionário canadense chamado Walter Wolff. Já de partida, o nome da equipe muda para Wolff Williams Racing. Frank continuaria como chefe de equipe. Harvey Posted White foi contratado como engenheiro-chefe. Em paralelo, Wolff compra o espólio da equipe Haskett, que estava saindo da categoria, e nesse espólio vinha o chassi 308C, usado no final de 75. O carro foi renomeado Wolff Williams FW05. Assim como o FW04 recebeu o nome completo com Wolff Williams e o número de chassi. O FW04 foi usado apenas no GP do Brasil, com a dupla Renzo Zorzi e Jack Hicks. Zorzi se classifica em 17º e Hicks em 19º, e Hicks chega em 8º e Zorzi em 9º. A uma volta atrás do vencedor Niki Lauda com a Ferrari.
E assim vamos com as mudanças na dupla durante a temporada. Ickx dura até o GP da Grã-Bretanha, não correndo apenas na Suécia. Foi substituído por Mesário até o fim da temporada, ambos zerados. No segundo carro houve ocupação, além de Zorzi no Brasil, foi assumido também pelo francês Michel Leclerc entre as etapas da África do Sul e França. Depois só teve um segundo carro para o Canadá, com o neozelandês Chris Amon, que não conseguiu largar, e o australiano Warwick Brown nos Estados Unidos, além do austríaco Hans Binder no Japão. Houve ainda uma inclusão de terceiro carro para o GP da Espanha com Emílio Zapico com FW04 para o GP da Espanha, e ele não se classificou para a corrida, enquanto o japonês Masami Kuwashima foi o terceiro FW05 a correr em casa, mas não conseguiu largar. Em resumo, o 76 termina zerado com baixo rendimento e um FW05 sem grande perspectiva. Ao término da temporada, Frank Williams é demitido da equipe que ele mesmo fundou por Wolff e substituído por Peter Warr. Desiludido, vende sua parte para o Wolff, que muda o nome da equipe finalmente para Walter Wolff Racing. No meio dessa fossa, duas pessoas ajudam Frank a se reerguer e não desistir do seu sonho. A sua esposa, Virginia Barry, e o seu braço direito e amigo, Patrick Head. Com um dos seus contatos comerciais, consegue patrocinadores sauditas para completar a grana para entrar na temporada de 77. E, com chassis comprados da March, o 761, nasce a Williams Grand Prix Engineering, que conhecemos e amamos atualmente. Mas isso é uma outra equipe e outra história. No entanto, o maluco e teimoso continuou sendo o mesmo. É isso. Acredito que, como eu sempre falo, se você não souber a história, o passado, você não consegue entender o presente ou ter uma perspectiva do futuro. Não é um bordão besta, uma coisa besta que eu falo, mas, acima de tudo, dá para entender a paixão que o Frank Williams teve pela categoria e, inclusive, a relutância em vender, mesmo tendo problema de saúde, mesmo depois de ficar tetraplégico e por aí vai, ele não tinha, ele tinha muito apego à equipe e ao que ele construiu. Acredito que muito tenha passado por essa parte da Frank Williams Racing Cars. E eu acredito também que, aprendendo com os erros, ele conseguiu construir a equipe do tamanho que ela ficou, com os títulos que conseguiu. E eu acho que, acima de tudo, a Williams, eu acredito que é uma equipe com uma história muito rica, muito em função do Frank e do que ele construiu com o mito da pessoa que não desistiu por nada. É isso. Espero que você tenha gostado. Apesar de ser uma história de duas partes, é uma história que tem suas nuances e eu acredito que eu tenha passado alguma coisa. Se você gostou, compartilha, deixa um like, comenta se eu esqueci alguma coisa, se alguma coisa estiver errada, enfim, os comentários sempre estão abertos. E é isso. Obrigado, até mais. Tchau.